Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí resolvendo algumas questões do ITA de 2020. Acredito que seja a primeira questão. O link da prova eu vou deixar na descrição do vídeo, ali no Saiba Mais, para que vocês possam acessar e não precisar ficar trocando de janela. Estou com equipamento novo, vamos ver se está certo aí, né, com relação à qualidade do vídeo, para vocês terem a melhor experiência. E vamos aí começar com a questão 61 do ITA, que o enunciado é curto. Embora seja curto, tem muito conceito envolvido. Então vamos lá, sem enrolação. Em um experimento realizado a 298 Kelvin, foram adicionados 20 ml de ácido clorídrico com concentração molar de 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro a 0,48 litros de uma solução de limpeza contendo 3,01 vezes 10 a menos 6 mol de uma base forte hipotética XOH. O valor da concentração do íon hidroxônio em mol por litro na solução resultante é igual a... Então vamos lá trabalhar a questão. Primeira coisa, quando ele fala uma base hipotética, é importante perceber que ele fala que é uma base muito forte. Não interessa qual é o metal. O que interessa é que o que você vai ter em solução vai ser a dissociação total dessa base. Então o OH ele vai estar inteiramente na sua forma iônica, OH-. Tudo bem? Um detalhe, repare que ele não fala H+, como é costume falar quando a gente trata, por exemplo, de ácidos diarrênios. Tudo bem? Ele fala H3O+, que é o chamado íon hidroxônio. Por que isso acontece? Basicamente, quando você libera H+ em solução, moléculas de água acabam circundando esse H+, certo? Então, é uma forma mais correta de você representar a parte ácida quando você está tratando, né, de uma solução ácida ou básica, no caso, né? Depende da concentração do que você está tratando. Só um adendo só que eu estou fazendo. Então vamos lá começar. A primeira informação que nós temos, como vocês puderam perceber, deixa eu ver se a imagem está boa, tá boa. A primeira informação que nós temos é a concentração do HCl, que é igual a 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Depois nós temos o volume, que é 20 vezes 10 a menos 3 litros. Você tem a concentração, tem o volume, acha o número de mols do HCl, que vai ser a concentração vezes o volume. Portanto, o número de mols de HCl vai ser igual a 20 vezes 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 7. Opa, perdão, vezes 10 a menos 3. Isso daqui dá 10 a menos 7. 20 vezes 1,5, né, você vai ter 30. 30 vezes 10 a menos 7, então o número de mols de HCl, já na notação correta, é 3 vezes 10 a menos 6 mols. Tudo bem? O que você tem para a base, antes de mais nada, o HCl ele é considerado um ácido forte. Lembrem de hidrácidos, tá? Hidrácidos, perdão. O HCl ele é considerado ácido forte. Então, quando você faz a ionização desse ácido, você vai ter isso daqui, utilizando, claro, a notação que foi dada pelo ITA, tá? Entenda que quando eu estou fazendo isso, eu estou adicionando ele em água. Então isso daqui já está balanceado indiretamente. Beleza? Então beleza. Então isso significa dizer o quê? Se eu tenho a proporção 1 para 1 para 1, o mesmo número de mols que eu tenho de HCl vai ser o que eu vou ter desse H3O+ aqui, e é o mesmo que eu vou ter do Cl-. Professor, esse número de mols que eu achar já vai ser o número de mols que eu vou aplicar? Claro que não. Por quê?
ele não dá só isso para você, ele dá outra informação. Outra coisa que ele fala, você tem uma base forte, XOH. Essa base forte, ela acaba por se dissociar em água, e eu tenho isso daqui. Como ele fala qual é o formato dela, eu garanto que a proporção é 1:1. Então eu vou ter o número de mols de XOH é o mesmo que o número de mols de OH-. E o número de mols foi dado. Deixa eu dar uma olhada aqui, o número de mols foi dado, que é 3,01, se eu não tiver isso, 3,01 vezes 10 a menos 6 mol. Bom, o que você percebe? Aqui eu não finalizei, mas o número de mols do H3O+, que é o do ácido, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 6 mol. O que você percebe? Você tem essa quantidade de ácido e você tem uma quantidade superior de OH-. Então o que acontece? Ocorre o consumo total de H3O+, detalhe, proveniente do ácido. Proveniente do ácido. Por que proveniente do ácido? Não esqueça que a água também sofre autoionização. E isso vai ser importante nessa questão. Vai ser o momento que eu vou dar a dica para vocês. Tudo bem? Se estiver variando a luz aí, é que a câmera ela ajusta automaticamente, tá? Então não fiquem preocupados. Bom, até aqui essa é a lousa que nós temos, tá? Para quem quiser dar uma anotada aí, só dar uma pausa, um pause aí no vídeo para que vocês possam anotar. Como ocorre o consumo total do H3O+ do ácido, o que vai sobrar? Então vai sobrar o que? ON de OH-, que vai sobrar, vai ser igual a 0,01 vezes 10 a menos 6 mol. Certo? Daí você fala, ué, mas o que isso quer dizer? Isso é o que vai sobrar. E você tem uma solução. O volume total da solução vai ser o 20 ml que você tinha de ácido, que é 0,02 litros, mais a quantidade de base que você adicionou, que é 0,48 litros. Portanto, o volume total vai ser igual a quanto? Meio litro. Isso é o que você tem. E isso daqui é o que sobrou. Portanto, a concentração de OH- que você vai ter vai ser 0,01, né? Passando para cá, fica 0,01 vezes 10 a menos 6 dividido por meio. Arrumando as potências, né? Vai ficar igual a 0,2 vezes 10. Deixa eu ver aqui, vezes 10 a menos 8, vezes 10 a menos 7, perdão, mol por litro, vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tudo bem? Isso aí é o que você tem de concentração do OH- proveniente da base, tá? Pessoal, agora que vem a dica. Olha só o nosso expoente. É um número muito pequeno. Quando o número é muito pequeno, você não pode descartar a autoionização da água. É preciso que vocês lembrem do seguinte. Quando eu falo da autoionização da água, vocês precisam lembrar disso aqui, ó. O KW é 10 a menos 14. Só que o KW é o quê? Concentração de H+, vezes concentração de OH-. Esse H+, vou colocar H3O+, tá? Só para ficar igual ao do ITA. H3O+. E isso é igual a 10 a menos 14.
Quando você está em uma solução neutra, o que você observa? Que a concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-, aliás, a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10⁻⁷ mol por litro. Certo? Então você chega nessa igualdade. Quando a solução é neutra, a concentração desses dois tem que ser a mesma. E essa concentração vale isso quando a água sofre autoionização. Aí você fala, mas o que isso importa? Presta atenção, gente. É 1 vezes 10⁻⁷. Aqui é 0,2 vezes 10⁻⁷. Portanto, nesse caso, vou até escrever, nesse caso, levar em conta a autoionização da água. E aí que vem a dica. Pessoal, quando a gente está resolvendo uma questão do ITA, sempre pense em todas as possibilidades. Você está estudando para uma prova, você sabe que ela é exigente. Então, quando você estiver resolvendo uma questão, sempre pense em todas as possibilidades. São detalhes que deixam ser passados que às vezes ajuda a não finalizar a questão. Repare que você poderia parar muito bem aqui. Daí você não sabe mais o que fazer com essa informação. Agora que você sabe que eu preciso levar em consideração a autoionização da água, fica mais fácil. Por quê? Vou apagar aqui agora, gente. Por que agora vai ficar mais fácil? Olha só. Se eu tenho uma concentração, se eu sei que a minha concentração de OH- é o que sobrou, né? Foi 0,2 vezes 10⁻⁷. Isso aqui foi o que sobrou. Você concorda comigo que essa concentração ela vai se juntar com a autoionização da água? Portanto, a concentração final de OH-, vou até colocar um F aqui, vai ser o 1 vezes 10⁻⁷ mais o 0,2 vezes 10⁻⁷. Por que eu estou fazendo isso? Porque a quantidade de OH que sobrou da base, somado com a quantidade de OH- que é liberado na autoionização, eles são números que um influencia no outro. Não são números extremamente pequenos e díspares um do outro que não vai importar a presença deles. Muito pelo contrário, os dois precisam ser levados em consideração e, claro, perceber que um influencia na presença do outro. No caso, como eu tenho uma concentração de OH-, eu somo com a concentração de OH- que eu tenho da autoionização da água. E isso aqui é da água. Certo? Então, a minha concentração final de OH- vai ser igual a 1,2 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Acho que agora sim fica mais tranquilo. Lembra dessa relação do kW, lembra dessa relação aqui, e aí acabou o exercício. Concentração do H3O+ vezes a concentração do OH- tem que ser igual a 10⁻⁴. Ou seja, a concentração do H3O+ vezes qual que é a concentração final que eu vou ter do OH-? 1,2 vezes 10⁻⁷ é igual a 10⁻⁴. Quando eu resolvo essa conta, eu vou chegar no valor da concentração do H3O+ igual a 8,3 vezes 10⁻⁸, certo? Mol por litro. Beleza, pessoal? Então é isso.
levar em consideração todas as informações possíveis. Beleza? Qualquer dúvida é só me procurar, deixem no comentário se vocês gostaram. Curtem aí o vídeo, distribua aí a palavra da química para todo mundo. E qualquer coisa é só me procurar aí, que eu sempre estou respondendo os comentários com as eventuais dúvidas. Tudo bem? É bom que vocês saibam que eu não posto vídeo só sobre química, né? Eu também coloco algumas coisas sobre materiais e tudo mais, por conta, né, da relação que tem com a química, inclusive até mesmo da minha formação. Beleza, gente? Qualquer dúvida, só me procurar. Próximo vídeo, questão 62. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu!